Qual é a orientação ideal para as ruas de uma cidade? Por que ruas orientadas na direção norte-sul ou leste-oeste são indesejáveis? Quando eu fazia essa pergunta para os meus alunos, tá? E eu fiz muitas vezes isso, tá? Com os meus alunos lá no final do curso de física, tá? E numa disciplina que é uma disciplina bem voltada para discussão em sala de aula. E aí eu ficava espantado porque quando aparecia uma resposta, a resposta era essa aqui, porque o trânsito dos automóveis em uma rua leste-oeste fica prejudicado devido ao ofuscamento dos motoristas ao amanhecer e ao entardecer. Quando eles davam alguma resposta, a resposta era essa. Bom, essa resposta mostra duas coisas. A primeira, a ideia errada de que o Sol sempre nasce a leste e se põe a oeste. Tá? Porque numa rua orientada na direção leste-oeste, isso até pode acontecer agora, nesse momento, no equinócio. Isso. Tá? Ou próximo desse momento, tá? Porque o Sol ainda está próximo, tá? Mas em outros momentos do ano, longe do equinócio, esse problema não está posto. Tá? Então, a resposta mostra, primeiro, esse preconceito, né, esse pressuposto errado, tá, de que o Sol sempre nasce a leste e se põe a oeste, e mostra uma outra coisa, gente, que as ruas de uma cidade elas estão só a serviço do trânsito, dos automóveis. Tá? Quer dizer, parece que a única coisa que interessa nessa discussão é o tráfego dos automóveis pelas ruas. Bom, agora eu vou mostrar para vocês uma cidade no Rio Grande do Sul, que é uma cidade planejada, em que as ruas foram colocadas exatamente na direção norte-sul, leste-oeste, que é a cidade de Ijuí, e tem outras cidades no Rio Grande do Sul onde isso acontece. Vamos nos aproximar mais. Tá? Aqui nós estamos vendo uma das ruas, tá? Ela corre na direção leste-oeste, tá? E aí já tem umas coisas interessantes aqui para se discutir. A que hora do dia foi feita essa fotografia? Tá? Só olhando para a sombra já dá para imaginar que essa fotografia foi feita pela manhã. Tá? Ela foi feita pela manhã. Tá? O sol está nessa direção aqui. Tá? E eu até fiz medidas aqui no tamanho da sombra e consegui até dizer que essa fotografia foi feita por cerca de 11 horas da manhã. Tá? Agora, vem uma questão interessante. Tá? Aqui no Rio Grande do Sul, como nós estamos abaixo do trópico, tá? O Sol está sempre ao norte. Ele está sempre ao norte. Tá? E aí, eu pergunto para vocês, o que será que acontece ao longo do dia nessa calçada aqui, ó? Tá? Porque o Sol sempre vai estar para cá. Tá? Em qualquer momento do ano. Tá? Essa calçada ficará sempre na sombra. Sim. Sempre na sombra. Mesmo no verão, onde as sombras ao meio-dia são mais curtas, mas aqui o sol nunca chega no zênite, no Rio Grande do Sul. Então, essas fachadas aqui,
tá? Elas não recebem radiação solar direta, elas até podem receber um pouco de radiação solar direta no verão, nas primeiras horas da manhã e nas últimas horas da tarde. Mas só se não tiver construção elevada do outro lado da rua. Ou seja, essa orientação aqui é indesejável, tá? Porque uma das calçadas permanece na sombra sempre e a outra calçada permanece recebendo radiação solar direta durante o dia inteiro. Tá? Por isso, é extremamente inconveniente fazer o traçado das ruas com essa orientação perfeita, leste-oeste, norte-sul. Porque nós não teremos, nas habitações que estão aí na beira dessa rua, uma boa distribuição da radiação solar. Tá? Uma questão até de higiene, tá? É de que uma residência, em alguns momentos do dia, receba luz em algumas paredes e em outros momentos do dia em outras paredes. E isso se consegue... Tá? Aqui eu estou mostrando para vocês uma fotografia de uma outra cidade no Rio Grande do Sul, tá? Que tem a planta de Paris, tá? A cidade de Erechim, tá? Que tem a planta de Paris, apesar de que o povo de Erechim diz que não, é que Paris é que copiou a planta de Erechim. Tá? Aqui em Erechim, tá, não tem nenhuma rua na direção norte-sul, leste-oeste, o que permite, tá, que as sombras que nós estamos vendo aqui, ó, tá, por exemplo, aqui nessa rua, tem sombra nesse momento, tá? Isso de manhã novamente. Tá? De tarde, a sombra vai estar do outro lado da rua. Tá? Ela vai estar do outro lado da rua, e isso permite, então, que as habitações sejam mais bem iluminadas. Tá? Eu falava sobre isso na Unipampa de Bagé. Bagé é uma cidade... perto da fronteira do Rio Grande do Sul, tá, com o Uruguai, e o inverno em Bagé é rigorosíssimo. Aí uma pessoa que estava assistindo a palestra disse: professor, aqui em Bagé tem algumas ruas, Bagé não é uma cidade planejada como Ijuí, mas em algumas ruas acontece essa orientação indesejável de ruas praticamente na direção leste-oeste. Aí ele me disse assim, olha, aqui em Bagé, o preço dos imóveis é completamente diferente de um lado e do outro da rua. Tá? Porque vocês imaginem ter a casa no lado da rua que nunca pega sol no inverno. Tá? Então, é isso aí que eu tinha preparado para falar para vocês. A pergunta do Vitrola aqui é se é inspirado em Belo Horizonte ou Paris, professor. Paris eu sei que tem esse... Sim, exatamente. Belo Horizonte é também inspirado em Paris. Então tá aí, Vitrola. Tanto Belo Horizonte quanto Erechim, inspiradas em Paris.